Vamos lá então, hoje você vai aprender a como fazer esse fungicida muito especial, bem difundido, mas que a gente, embora tenham grandes informações na agricultura sobre esse fungicida, geralmente, como são para lavouras, o preparo é em uma escala muito grande, em um volume muito grande. E não é isso que a gente quer para jardins. A gente não vai preparar tonéis gigantescos e armazenar como são feitos no CID, são feitos pelos produtores rurais. A gente vai fazer uma quantidade pequena. Quando a gente reduz, a gente também faz algumas alterações no preparo. Ele fica mais simples para que você possa armazenar, para que você possa fazer, tá bom? Então eu separei aqui algumas coisas para você, vou mostrar tudo, só que antes eu quero que você saiba que esse fungicida que a gente vai fazer, ele controla muitas coisas. Fungicidas vêm de fungos. E esse fungicida aqui, ele controla fungos os mais diversos, porque não existe um só que atacam as nossas plantas. Se tivesse, seria bem mais simples, mas não tem. Então ele controla, ajuda no controle de míldio, de antracnose, de podridões, de manchas foliares, vários tipos de fungo. Fora os fungos, a gente tem também o controle de algumas bactérias. E para ajudar ainda de tabela, ele traz mais um bônus pra gente. Ele ajuda no efeito repelente de algumas pragas, como por exemplo, cigarrinhas, trips, até pulgão e cochonilha também, tá? O ideal é que quando a gente olha para uma planta e a gente começa a perceber um comportamento muito repetitivo dela, especialmente em algumas épocas do ano, a gente já faça a aplicação desse produto, se ele for para algum desses problemas, como por exemplo ferrugem. Ferrugem, talvez você já tenha visto, é uma das doenças que a cauda bordaleza ela controla e em um determinado período do ano, dependendo da época onde você mora, essa época vai mudar, tá? Pode mudar. Só que aqui na minha região interior de São Paulo, oeste de São Paulo, esse período do ano é bem difícil porque a gente tem muito problema com ferrugem. Inclusive a calda que eu vou preparar agora vai ser para fazer o uso de controle de ferrugem, tá? Então, se você começa a perceber, poxa vida, todo começo do ano, essas plantas ficam assim assado. Depois dão uma melhorada, mas elas sempre estão assim. Você pode já se preparar para conseguir fazer alguma intervenção, ajudar aquela planta de alguma forma. Por quê? Larissa, mas você está falando aí que em uma determinada época do ano e depois dá uma melhorada? Isso pode acontecer. Só que quando a planta adoece, quando algum fungo, quando alguma bactéria ataca, ela fica fragilizada. É uma época do ano em que ela está bem fraquinha. E se você não cuidar, existe a chance dela se curar sozinha. Só que também existe a chance de começarem outras pragas, outros insetos a atacarem a sua planta e você perder, tá? Eu tenho uma árvore de calçada, um jasmim-manga, uma pluméria púdica. Depois eu vou, assim que eu for aplicar, eu vou filmar, vou colocar nos stories para vocês verem. E todo o início de ano, finalzinho, começo de ano, ela começa a ficar cheia de ferrugem. Geralmente, ela fica só com a ferrugem e eu já tentei controlar e na realidade não existe um controle, porque a época do ano é tão desfavorável para ela aqui, que não dá para resolver o problema. Eu minimizo o problema. E só que agora começaram ataques de outras pragas, como lagarta, por exemplo. E se eu vou somando um problema a outro, pragas e doenças, existe chance sim de eu perder a planta, tá? E no caso do meu jasmim-manga, como ele é bem antigo, ele já tem um valor bem alto. E eu não quero perder, além do que pelo valor, porque eu gosto muito dele, ele é ornamental. Depois eu vou mostrar pra vocês a hora que eu for aplicar, tá? Cauda bordaleza é bem antigo, mas muito, muito antigo. E tem esse nome de bordaleza porque foi desenvolvido numa cidade da França chamada Bordeaux. E o que aconteceu lá? Lá não é só aqui no Brasil não que o pessoal gosta de roubar mudinha e levar embora para casa. Lá, nessa região de Bordeaux lá da França, tinham muitos produtores de uva. E as pessoas quando passavam perto dessas propriedades, elas roubavam a uva para comer embora. Aí, os produtores cansados, né? Porque você produz para vender. Só que o pessoal começou a saquear muito. Eles começaram a preparar calda de cal, só cal mesmo, essa cal aqui, ó. Tá? Cal branca. Essa aqui é cal virgem. Começaram a preparar porque aí dava um sabor mais amargo, sem lavar. E do jeito que as pessoas pegavam, né? Pega direto do pé e come. Então começaram a preparar, só que um biólogo lá da região, ele começou a perceber
que onde era aplicada essa cal para evitar roubo, as videiras elas começaram a desenvolver menos doenças causadas por fungos. E videira, pé de uva, tem 2 fungos muito importantes que atacam e atacam também as nossas plantas ornamentais. Se você gosta de orquídea, as chances são que você já lidou com algumas. Eu tenho orquídeas aqui, eu gosto muito de orquídea e volta e meia elas ficam doentes e elas têm antracnose, elas têm míldio não, mas antracnose sim. Então, e míldio dá em muitas outras plantas. Míldio, inclusive, pode ser que você já tenha visto nas suas plantas de jardim, ela parece um pozinho branco que recobre, tá? As folhas e dá em algumas épocas específicas do ano. Então, esse biólogo viu que essa cal tinha reduzido, em algumas condições, tinham diminuído completamente essas doenças causadas por fungo. E quando acontecem essas doenças, a gente tem uma queda de produção muito grande, no caso de plantas frutíferas, e nas plantas de jardim a gente tem uma queda muito grande de qualidade. Se você trabalha com produção de mudas, você vai ter mudas que vão se desenvolver muito menos, vão ficar enfraquecidas, elas não vão ter a cor natural delas, viçosas, vigorosas. Se são plantas que produzem flores, elas não vão produzir flor. Então, assim, vai sempre ladeira abaixo, tá? Aí ele foi investigar um pouco melhor, esse biólogo, foi ver, mas eles aplicaram cal aqui e tiveram esse resultado. E investigando um pouco mais, eles perceberam que essa calda de cal, que era só água e cal mesmo, e pulverizava em cima, ela foi preparada em tachos de cobre. Sabe, tacho de cobre, aqueles vermelhos, aqueles redondos vermelhos? Foram preparados lá. E ele começou a pesquisar um pouco melhor e ele percebeu que o cobre do tacho junto com a cal fez esse efeito, tá? Surtiu esse efeito aí positivo para o controle de algumas doenças. Foi pesquisando até chegar nas concentrações ideais, que são as concentrações que a gente usa hoje, permitidas na agricultura orgânica. Realmente com baixíssimo impacto, tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente, muito fácil de preparar, baixíssimo custo. Só que o cobre, se ele for usado indiscriminadamente, ou seja, se ele for usado sem limite, né? Nada pode ser a Deus dará, tem que ter esse um limite. Aí a agricultura orgânica tem na legislação um limite máximo permitido, tá? Que são 3 kg de cobre por hectare. Só que nós estamos falando de jardim. Se você não for produtor de plantas ornamentais, a chance são de que você não vai usar tudo isso. Você vai ver que hoje a gente vai preparar aqui 2 litros de calda bordaleza com bem pouquinho cobre, tá? Então vamos para o nosso preparo? Ó, você já aprendeu bastante coisa. O que é calda bordaleza? Como surgiu a calda bordaleza? A história dos ladrões de uva. E para que serve a calda bordaleza? Agora a gente vai pôr a mão na massa. Eu vou mostrar para você. A gente vai usar 3 ingredientes só pra gente preparar, tá? Sulfato de cobre, que é esse azul aqui, ó. São cristalzinhos. Isso aqui você compra em lojas agropecuárias, tá? Casa agrícola, talvez alguma cooperativa. A maioria dessas cooperativas e tal, elas vendem em sacos de 25 quilos, porque vende para produtor rural, tá? Se você não for, se você quiser para jardim, talvez você tenha que andar um pouco mais, porque alguns lugares fracionam. E olha, pessoal, aqui a ideia é que você veja e tenha estratégias para conseguir aumentar o seu faturamento, através de coisas que tem no jardim, coisas de baixíssimo custo. Larissa, gostei desse negócio de calda bordaleza. Você pode comprar o saco de 25 quilos, um sacão, e fracionar, porque as pessoas não encontram saquinhos menores, não encontram para usar em casa. E, inclusive, não encontram já preparadinho para elas. Isso a gente fazia bastante no viveiro. Logo que nós abrimos a loja. Depois de um tempo, a gente diminuiu a fabricação, porque o nosso foco foi sendo outro. Só que é uma coisa muito interessante, tem saída. E depois só vou te dar uma observação aqui, mas vamos lá. Se você tiver alguma pergunta e quiser colocar, coloca no balãozinho aí de interrogação, tá? Que aí depois, no final, eu olho pra gente conversar a respeito da sua dúvida. O de cobre é um produtinho natural, são cristalzinhos, parece um sal um pouco mais grosso, tá? É cristalzinho mesmo, todo azul. E a cal, essa cal aqui branca. Pra você preparar, vai anotando aí, hein? Essa live, ela não vai ficar salva e disponível hoje, tá? Ela vai entrar no nosso cronograma aí de liberação. Então, se você quiser fazer a calda bordaleza, vai lá, pega uma canetinha, pega um papel e vai anotando. A gente vai usar 5 gramas de cal, e essa cal pode ser a cal hidratada ou pode ser cal virgem.
Essa cal, ela pode até ser achada em lojas de materiais de construção, mas a melhor é que você ache em lojas do ramo agrícola, porque elas são destinadas para produção, então elas têm uma pureza maior do que as de material de construção, tá? E esse aqui é o sulfato de cobre, que você vai encontrar em lojas do setor também, tá bom? Plantas, coisas assim. Às vezes até alguma loja relacionada à questão dos animais, tá? A questão de gado, animais aí, pecuária, tá bom? Vamos lá, a gente vai preparar em quantidades pequenininhas. Eu trouxe baldes aqui, os meus baldes, porque é para preparar, que a gente prepara no viveiro lá uma quantidade grande, né? Eu vou fazer 2 litros, tá? Então, eu vou usar aqui... Eu vou fazer 2 litros, ou meio litro. Eu vou fazer 2 litros porque eu vou aplicar na minha árvore, ela é bem grandona, você vai ver lá depois, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você pode fazer essa anotação que eu falei pra você fazer 5 gramas, você vai fazer 10 gramas, tá? Vamos fazer 10 gramas pra gente preparar 2 litros. Então, vou colocar 10 gramas, se você tiver uma balancinha, existem balanças bem simples, você pode usar. Se você não tiver, uma colher de chá, ela mede aproximadamente, uma colher de chá rasa, ela mede aproximadamente 5 gramas. Você vai colocar aqui, eu vou pegar um pouquinho mais de cal ali. E aí você vai separando sua água, hein? Vou preparar primeiro o leite de cal, são preparados separado, não pode ser junto, porque se a gente coloca junto o sulfato de cobre e a cal, tem uma reação e talha tudo, tá? Igual, sei lá, aquele doce ambrosia, né? Ó, 10 gramas de cal, e eu vou colocar vou colocar um pouquinho só de água, e você pode fazer o seguinte, você vai ver, se você for pesquisar ou se você já fez, que existem algumas pessoas que fazem umas trouxinhas de pano. Coloca essa quantidade pequenininha dentro de um paninho, amarra ele e deixa em contato com a água de um dia para o outro, e isso vai fazendo com que dissolva. Só que em uma quantidade bem pequenininha a gente consegue dissolver com muita facilidade à mão, tá? Então não precisa. Agora, o que eu trouxe aqui? Isso aqui é café? Não, não é café. Eu já tomei café. Você já tomou café? Isso aqui é água morna, não é fervida, tá? É morna, quentinha. Porque ela ajuda também a dissolver. Você não vai colocar água quente fervendo aqui não, tá? Só morna, um pouquinho. E vai misturar. Se a cal for de qualidade, rapidinho ela dissolve. Agora, se não for, se for uma cal mais impura, ela demora mais a dissolver. Ah, importante, esse preparo ele só pode ser feito em recipientes e com materiais de plástico e madeira. Não pode ser feito em nada de ferro, não vai usar lata de tinta, não vai usar lata de nada, tá? É em material plástico e madeira. Pode usar o que você tiver aí, pode ser vasilha, mas não... Se não for assim, ela vai dar uma reação e não vai ter o efeito que a gente quer, tá? Ok, a minha cal já dissolveu e ela fica com um aspecto bem leitoso, ó, bem branquinho, ó, tá vendo? Ok. Misturar um pouquinho mais, que ainda tem uns pedacinhos parecendo giz, sabe? Ok, aqui eu tenho 2 litros de água, uma marquinha. Agora eu vou completar até dar 1 litro. Misturo, tá vendo que é bem simples, né? Pronto, a parte do leite de cal já tá pronto. É isso aqui. Agora a gente vai fazer o sulfato de cobre. Ah, eu trouxe uns paninhos aqui pra você ver. Só pra você ter ideia de que se você for preparar grandes quantidades, você vai abrir um paninho, vai abrir um tecido,
vai colocar aqui no meio. Pode ser a cal ou pode ser o sulfato de cobre. Aí você vai amarrar, vai fazer uma trouxinha e vai colocar em contato com a água, tá? Dentro de algum recipiente aí com a água e vai deixar de um dia para o outro. E quando você acordar no dia seguinte, ela vai ter dissolvido, tá? Dissolve num processo mais lento. Mas isso é importante no caso de fazer em quantidades bem grandes, porque aí é bem difícil de dissolver. Agora eu coloquei os 10 gramas de sulfato de cobre. Vou colocar um pouquinho de água morna de novo. O sulfato de cobre, por ser cristal, como eu te mostrei, ele demora um pouquinho mais para dissolver. Então a água, se você não for deixar de molho a trouxinha, a água é bem importante. Água quente, tá? Água morna. Ó, você não vai misturar os dois. Eu peguei uma colher de pau só, essa colher é da gente preparar lá, tá? Daí eu coloquei, essa colher é a colher da cal. Só que quando eu vim pra cá, é só um parênteses, é um segredo nosso. Eu só peguei uma colher e esqueci de pegar outra. Então dá uma secadinha nela pra não reagir, pra não ter reação da cal com o sulfato de cobre, que senão talha. Lembra que eu te falei? Não pode misturar as duas de qualquer jeito. Eu vou te ensinar como é que você vai preparar. Ó, já dissolveu. Na água quente, na água morninha, já não tem mais nenhum cristal. Não precisou nem mexer com a colher. Ok, ó, tá vendo? Azulzinho? Isso aqui, sulfato de cobre. Ô, gente, tem um adubo, é um adubo mineral, é um adubo artificial, que eu uso e gosto muito quando é o caso de usar os químicos. E ele tem exatamente essa cor aqui. Só que isso aqui é sulfato de cobre e não é um adubo, tá? Só que tem uma coisa legal também. Agora eu vou completar com 1 litro de água. Além do efeito fungicida, bactericida e repelente de insetos que eu te falei, a cal da bordaleza, ela tem cobre e ela tem cálcio no final das contas. O cálcio lá no leite de cal e o cobre aqui nessa solução de sulfato de cobre. E os dois são nutrientes para as plantas. São micronutrientes, micro de pequeno, tá? São em quantidades pequenas que a planta absorve, mas são muito importantes para a formação de estruturas, para o desenvolvimento das plantas. O cobre, inclusive, ele ajuda na produção de frutos, tá? Então, se você tem frutíferas aí, você tem pomar, tal, é bem legal porque também fornece esses nutrientes, tá? Ok, eu tenho as duas coisas já preparadas. O maior trabalho era esse. O que você pode fazer agora nesse momento? Se você mantiver, eu trouxe garrafas. Lembra que eu andei falando para vocês, quando a gente preparou ontem o enraizador natural à base de lentilha, quando a gente fez o NPK natural de casca de banana, casca de ovo e borra de café, né, que a gente preparou, eu fui colocando em garrafas PETs. Só que eu falei para você, se você quiser aumentar, se você for vender esse produto, se não for usar ele, você usar, se você for vender, existem embalagens que você pode comprar para agregar valor no seu produto. Lá no Viveiro a gente entrega em uma quantidade maior, assim, ó, nesses galões. Coloquei já o aqui, tá? Mas é tampa que a gente põe. Esse aqui é o filtro para você entender que eu vou fazer daqui a pouco. E a gente colocou aqui, ó, imprimiu na impressora mesmo. Não foi feita etiqueta na época, tá? Pra diferenciar. Aqui é a embalagem da cal. Esse aqui a gente tava usando lá, então ela já tá suja. E esse daqui é a embalagem de sulfato de cobre. E por que que tá separado aqui? Vai usar separado? Não, a gente vai misturar agora. Só que se você mantém esses dois separados, um do outro, você tem a validade de 1 ano, tá? Você pode armazenar por 1 ano. Só que misturou, você tem que usar em 24 horas. Senão a eficiência diminui muito. Então, eu vou misturar porque eu vou aplicar hoje no final da tarde. Se você for fazer e não for usar, ou for fazer uma quantidade grande que você acha que não vai usar, você guarda separado, embalagens separadas. Pode ser garrafa PET, tá bom? Desde que seja ambiente de plástico, você pode usar o que você quiser, tá? Eu vou misturar agora e existe uma ordem para você misturar. Não pode misturar de qualquer jeito e presta bastante atenção, porque senão você vai perder, tá? A sua calda. Existe uma ordem de reação aqui, porque um é ácido e outro é básico. Então, a gente sempre coloca
a solução de sulfato de cobre, o azul, em cima do branco. Vai sempre assim. Se você fizer o contrário, vai talhar tudo, vai virar um monte de cristal, um monte de pelota, e você não vai conseguir aplicar, porque você vai precisar de uma bombinha para aplicar. Se forem plantas pequenas, você pode usar um borrifador também, vai te dar um pouco mais de trabalho, mas você pode usar. Só que uma vez que talhou, vai entupir todo o bico, tá? Nas bombinhas de pulverização, às vezes tem 2 bicos, tem um lá no final da mangueirinha, tem um na ponta também. Então, você entope tudo. Aí, se entrou cristal lá dentro do filtro, depois pra você limpar, dá um trabalho. Então, presta bastante atenção na hora dessa mistura, tá? Aqui, sulfato de cobre em cima, a gente vai jogando devagarzinho, igual a receita de cozinha, tá? Acrescente lentamente e vá dissolvendo. Tá pronta a minha solução de sulfato de cobre? Não, de caldo bordeleza? Não, falta uma única coisa. Como não existe um padrão exato de como é a cal, de como é o sulfato de cobre, são produtos naturais, dependem de uma condição ambiental, de uma condição de material de origem para serem feitos, existe variação. E a gente não pode aplicar produtos muito ácidos, produtos com pH lá embaixo. Eu falei de pH, se você perdeu alguma dessas lives, assim que elas forem ao ar, assista. Eu expliquei sobre pH na live sobre NPK natural, tá? Se a gente aplicar, só que não é difícil a gente pensar que o ácido ele corrói, né? Isso talvez já venha à mente. Se você aplicar produtos ácidos em cima das suas plantas, vai queimar. E a gente não pode fazer isso. Então, esse produto aqui, ele não pode estar ácido. Como é que você vai fazer? Você precisa daquele medidor de pH da Larissa? Não, inclusive eu nem coloco o meu aqui. Porque se ele tiver ácido, ele vai corroer, vai ter uma reaçãozinha, ele vai corroer a ponta do meu aparelho. Então, se você usar esse aparelhinho igual o meu, medidor, não coloca ele aqui. Só que você pode pegar qualquer lâmina, um canivete, um estilete. Eu peguei uma faca aqui de ácido inoxidável e você vai dar umas gotinhas em cima. E vai esperar um pouquinho. Ó, só uma gotinha só. E esperar. Vai ter uma reação aqui. Se tiver ácido demais, a gente vai ver ela ficar vermelha, essa faca, tá? A lâmina, porque tá ácido muito, tá muito ácida. Agora, se não ficar, tá legal, já tá boa pra aplicação, ok? Esperar um pouquinho. Enquanto eu tô esperando, tem pergunta? Vou respondendo aqui. Uns 2 minutinhos já são suficientes. O que você vai fazer se tiver ácido? Larissa, corroeu, a faca ficou vermelha. Pelo jeito não vai ficar. Mas corroeu, ficou vermelha. O que você vai fazer? Você vai preparar mais um pouquinho de leite de cal, nessa proporção que eu te falei, de 10 gramas para 1 litro. Ah, então eu vou preparar mais 100 ml. Você vai fazer a continha lá, a regrinha de 3. Se tiver dificuldade de fazer, manda uma mensagem para mim que eu ajudo assim que for possível. E aí você vai acrescentar, tá bom? Só que você não vai jogar, mesmo que você tiver que corrigir, você não vai jogar a cal aqui dentro, tá? Você vai fazer em um outro recipiente e vai colocar essa aqui com sulfato de cobre em cima da outra, para não ter risco, porque dependendo de como tiver a sua solução, vai talhar mesmo depois de preparada, tá bom? Deixa eu ver aqui a pergunta de vocês. Ah, tá, pergunta boa aqui, ó, da Lizzie. É a mesma proporção para jardim e frutíferas? Alguma planta de jardim não pode receber esse fungicida? Ótima pergunta. É a mesma proporção para tudo. Ó, aqui a gente fez em uma taxa de 1% de diluição. Presta bastante atenção, não é difícil, tá? O que eu fiz? Eu separei 10 gramas de cal, 10 gramas de sulfato de cobre e diluí os 10 gramas de cal em 1 litro de água, 10 gramas de sulfato de cobre em 1 litro de água. E isso dá uma concentração de 1%. Se você for usar em mudas adultas, porque é o caso daqui eu vou usar, eu vou passar em jasmim manga, tem algumas outras aqui, umas orquídeas e tal, que eu vou ver se eu vou aplicar. Essas plantas adultas, você usa nessa proporção de 1%. Tá? Se forem mudinhas muito novinhas, se você está produzindo mudas para vender e ela tá bem no comecinho, para você evitar qualquer injúria, qualquer estresse, qualquer queimadura nela, você pode reduzir até 0,5%. O que seria então 0,5%? Se eu usei 1% com 10 gramas diluindo em 1 litro, você vai usar 5 gramas diluindo em 1 litro.
tá bom? Isso vai ser uma proporção de 0,5%. E aí você pode aplicar sim, nas frutíferas, você perguntou, plantas de jardim, frutíferas, sim, qualquer planta você pode usar. Agora presta atenção comigo aqui. Você já ouviu falar em terra de diatomáceas? Coloca pra mim aqui no chat. Quem já ouviu falar em terra de diatomáceas? Quem usa terra de diatomáceas? Comenta pra mim. Silício também. Quem já usou silício? Silício, ele vem um pozinho, você pode diluir, tem alguns que vêm prontos já líquidos. Quem já usou? Quero saber. Porque quem já usou vai entender perfeitamente o que eu vou falar agora. Quem não usou vai imaginar o que eu vou falar agora. Não? Nunca usou? Tá. A terra de diatomáceas, ela tá muito na moda agora. É um produto para controle de algumas pragas, algumas doenças nas plantas. O silício, ele também é um produto que a gente consegue controlar pragas nas plantas, tá? Só que assim que a gente faz a aplicação desses produtos, prepara e aplica, borrifa, pulveriza nas plantas, ela vai deixar as folhas todas esbranquiçadas, igual gotinha de água que cai no box do banheiro, talvez uma quantidade maior. De gotas e esbranquiçadas, tá? Isso vai acontecer também com a cauda bordaleza. Ó, mostrando a reação para vocês, ó, tá? Não ficou oxidada. Então, a acidez dela tá boa, eu posso aplicar sem ela correr o risco de queimar minha planta. Ó, o que eu tô falando dessa cor esbranquiçada? Ela fica leitosa assim. Ah, você consegue ver por aqui, tá? Ela é um azul leitoso, um azul esbranquiçado. Não ouvi falar, já ouvi, mas não usei, né? Sobre o silício. Tá, enfim, são produtos naturais, são produtos ecológicos. Só que a gente vai pulverizar, quando ela secar vai ficar esbranquiçado. E para plantas de produção agrícola, os frutos têm uma redução no valor. Porque, pensa aqui comigo, quando você vai no mercado, e aí pensa numa maçã. Você vai comprar uma maçã, não sei se os produtores de maçã usam, tá? Mas, acredito que sim. Mas, se você vê uma maçã vermelha, brilhosa, toda bonita, no mesmo preço de uma maçã que tá toda esbranquiçada, toda manchada de alguma coisa que passaram nela. Qual é que você vai comprar? Mesmo preço. Uma maçã da Branca de Neve e uma maçã toda esbranquiçadinha. Exatamente, você vai comprar vermelha, bonita, e ela vai saltar os seus olhos. Só que isso, porque a gente não conhece, né? A gente não sabe o processo da produção. Porque aquela vermelha, bonita, toda cerosa, que a gente olha e fala, nossa, que linda. Ela tem agrotóxicos nela, só que eles não são possíveis de enxergar. Enquanto quando a gente usa produtos naturais, a gente está vendo isso, como a maioria das pessoas não conhece a forma de produção, acaba reduzindo o valor a essas que estão manchadinhas. Para as plantas ornamentais, exatamente a mesma coisa acontece. Quando alguém vai comprar uma planta ornamental, ela está comprando porque ela acha bonito, porque ela quer levar alguma coisa muito bonita para casa, porque ela quer fazer um ambiente legal. E eu vejo várias pessoas usando produtos assim, produtos naturais, que são muito bons, gente. São muito bons. Por uma série de questões a gente usar produtos orgânicos. Só que eu quero te atentar para que isso vai acontecer. Vocês vão ver depois na minha árvore, quando eu fizer a aplicação, eu vou mostrar como vai ficar. Ah, Larissa, não tem como tirar depois? Se cair água lá, chover e tal, jogar uma mangueira, não sai? Não sai. Ela vai ficando mais clara conforme o tempo vai passando, mas adere muito bem nas folhas e vai ficar sempre manchadinha, tá? Eu prefiro fazer a aplicação de cauda bordaleza na árvore, por quê? Pensa só comigo, gente. Eu vou aplicar isso aqui com uma bombinha de pulverização, tá? Eu vou subir na escada, inclusive, porque a árvore é alta. Tá ventando, vocês estão vendo aqui, ó, a planta balançando as folhas, tá ventando. E eu não tenho como parar o vento, certo? Então, eu vou passar e vai névoa do produto para todo lugar. Se eu for usar um agrotóxico, por mais EPI que eu use, máscara e tal, vai passar para outros lugares. E uma parte dela eu vou acabar inalando também. Vou morrer? Não, não vou morrer.
Se eu preparar mal, uma quantidade e concentrar demais, pode dar uma intoxicada só, mas não vou morrer. Só que o agrotóxico tem um efeito cumulativo no organismo. Esse agrotóxico, ele vai entrar no sistema da planta. A planta, ela se comunica como um todo. Então, passa para as raízes, vai para o solo, tem uma perda de vida no solo, tá? Então, assim, se dá para não usar, não use. Agora, se não tiver alternativa, usa o que tem, tá bom? Mas cuide das plantas, cuide para que não perca, cuide para que não morra, para que não fique mais frágil. Último passo, tá preparado nossa calda bordaleza. Eu vou guardar ela, eu não vou guardar, eu vou passar direto para a bombinha de pulverização, mas faz de conta que eu vou guardar agora, tá? Ai, é que eu não vou colocar direto na bombinha, gente, porque eu vou lavar aquela bombinha antes. Então, eu vou passar ela para um balde vazio, só que, na sua fé agora, isso aqui não é um balde, não é, é uma bomba de pulverização. O que é isso aqui? Fala pra mim o que é isso aqui? É uma bomba de pulverização. E aí, você vai pegar um filtro. Eu coloquei isso aqui, ó, na boca. Esse aqui é filtro que eu uso quando eu vou fazer a aula com os alunos. É pra mostrar sobre solos. E eu coloquei aqui porque eu ia pôr separado. Ia passar nesse filtro. E esse filtro é ótimo, porque ele é super fininho. Mas, num recipiente maior de boca mais larga, não tem como fazer um negócio daquele tamanho, né? Então, você vai pegar um pano, antes de usar, sempre você vai fazer isso, tá? Vai coar essa solução, porque, embora ela esteja diluída, podem ter pedacinhos, pode ter ainda algum cristal, pode ser que a cal não seja tão pura, e aí você tem alguns pedaços que fica parecendo um pó de giz, pode ser que esse pó de giz, ele não esteja uns grãozinhos, umas pedrinhas, mas ele deu uma empapada, não dissolve muito bem, e isso vai entupir, como eu falei agora há pouco, vai entupir a bomba de pulverização, então você vai coar bem antes de passar para a bomba. Eu vou pegar um saco, isso aqui é saco, tá? Aqueles sacos de pano de chão. Será que eu consigo? Não consegui cobrir. Ó. Tentar não derramar fora. Esse saco aqui, ele vai servir como meu filtro, tá? E eu vou usar ele é duplo, então, mesmo que os poros desse pano, né, as tramas, elas sejam grossas, eu tenho duas. Então, vai ajudar a segurar melhor qualquer partícula que seja grande. E essa é a última etapa, antes de eu colocar na minha bombinha de pulverização para usar, porque assim eu não vou ter que ficar desmontando bomba, lavando filtro. Vamos colocar com cuidado para esse pano não cair para fora. Lembrando que depois que misturou o leite de cal com sulfato de cobre, 24 horas para usar, tá? Eu tenho até amanhã cedo para usar, então eu vou aplicar hoje no final da tarde. Que horários que você vai aplicar? Sempre no final da tarde. Você pode aplicar no comecinho da manhã, se for bem comecinho da manhã. Se não, não aplique. Aplica no final da tarde, tá? Para não correr risco de queimar a sua planta. Qualquer produto, gente, não corra risco, não. E se o vendedor da loja falar para você... Não, aplica no horário do sol quente, porque daí você já mata, porque eu já ouvi isso de vendedores de loja, né? Eu não chego falando que eu sei fazer, então às vezes o vendedor tá lá para fazer o papel dele e ele vai ensinar a gente a fazer, né? E eu já ouvi vendedores falando de herbicidas, né, para controle de plantas daninhas, não aplica meio-dia, porque aí já tá bem quente, ou seja, meio-dia a planta realmente tá numa condição de estresse, mas se aplicar qualquer produto meio-dia, mesmo que seja plantas daninhas que você quer matar, você tem uma redução de eficiência, mas isso fica para outro momento a gente falar a respeito, tá? Ó, tá coando, tá tudo entupido aqui. Se eu tivesse colocado isso aqui direto na bomba, ia ter problema. Já eu mostro pra você. Terminar de passar aqui, eu mostro como ficou. Então, finalzinho da tarde. Larissa, de quanto em quanto tempo você pode... Eu vou aplicar isso aqui. Você pode aplicar a cada 15 dias, tá? Lembrando que vai ficar esbranquiçadinha a sua planta. Ó, tá vendo isso aqui? Talvez você não consiga enxergar, só que é uma nata, tá? É uma nata, assim, uma pastinha que ficou e que se eu tivesse colocado na bombinha, as chances são de que essa mesma nata ia se fazer sobre os filtros da bomba e ia entupir. Toda hora eu tenho que tirar para lavar. Agora eu tenho uma solução bem fininha, que eu posso colocar direto na bombinha, ó, bombar aqui e aplicar.
Essa é a calda bordaleza, simples assim. Ó, tem Mônica, boa, excelente pergunta. Sulfato de cobre pentaidratado é diferente? Vi um vídeo que indica para aplicação de lesmas, mas só tem continuação? Não entendi o finalzinho, Mônica, se você quiser colocar, mas pode usar, o sulfato de cobre tem várias composições, você pode usar o pentaidratado sim, tá bom? Existem vários. E em relação à cal, já que você está falando disso, tem a cal hidratada e tem a cal virgem. A cal hidratada, ela é melhor, ela é mais eficiente porque ela dissolve com mais facilidade. Só que a cal virgem, que foi essa que eu usei, também é boa, tá? Só que daí depois você tem que coar e se ficar, tem a chance de ficar um pouco mais ácida. E depois você prepara mais um pouquinho de leite de cal na concentração lá que eu falei, tá? De 1%, e vai acrescentando até que não haja nenhuma reação, tá bom? Pra você não queimar suas plantas. Adame, tem um filtro grande como esse aí que os apicultores usam para coar mel. Esse daqui é um pano de chão. É isso, pessoal. Espero que tenha te ajudado. Se você quiser, se você for fazer para vender, se você for fazer para aplicar, me marca a hora que você fizer, eu vou adorar ver. Um beijo, bom dia, até mais.